Será que você consegue fazer uma SDR ou mesmo um agente de suporte ou atendimento de uma forma muito rápida, quase instantânea? Será que é tão rápido assim desenvolver hoje utilizando inteligência artificial? Bem, nesse vídeo nós vamos mostrar como você pode mensurar primeiro antes de começar a desenvolver e qual a plataforma que eu estou utilizando que pode fazer isso de um jeito muito rápido, com segurança, estrutura de dados, de um jeito realmente profissional e seguro para você apresentar para o seu cliente. Mas antes de tudo isso, acompanha comigo esse pensamento de primeiro você planejar o seu orçamento antes de começar a se aventurar dentro da IA. Vem aqui, ó. Aqui eu tenho o Claude e eu estou aqui com o Fable, que é o maior e melhor modelo de IA da atualidade no mundo. Esse modelo aqui é capaz de fazer previsões, ele é extremamente assertivo, a sua base de conhecimento é muito extensa, ele pesquisa na internet. E eu vou preparar um prompt aqui com ele sem viés, hein? Para que a gente possa entender exatamente qual é o esforço necessário para se fazer um agente muito simples de atendimento, suporte ali, que manda mensagem no WhatsApp, que faça essa gestão toda. Assim como chegou até nós uma solicitação de um agente desse por um cliente, que eu vou mostrar daqui a pouco como fazer isso. Então já tem um prompt aqui já pré-configurado, e esse prompt aqui ele já está com toda a configuração que eu acabei de fazer, e vamos ver aqui o que é que ele tem aqui para nós, para que a gente possa entender qual é essa minha solicitação e a gente ver qual é o esforço, né? Aqui eu digo o seguinte: faça uma estimativa executiva de esforço, desenvolvimento, investimento financeiro, prazo, ROI, riscos para construir, utilizando principalmente ferramentas de Vibe Coding, com plataformas como Cloud Code, Base 44, Lovable, um agente orquestrador de SDR, de agendamento e suporte, né? Capaz de realizar suporte, qualificação, follow-up, agendamento, ou seja, que acompanhe do início ao final a conversa com o usuário. Eu quero também que essa solução ela contemple disparos de mensagem, e-mails em massa, conexão nativa com WhatsApp, CRM dinâmico, atualizado com histórico. Tem já um CRM interno, caso o cliente não tenha esse CRM, né, que a gente possa ter isso configurado em tempo real, com capacidade de até 1000 usuários mensais, com diversas conversas para cada um. E que eu possa ter LGPD, segurança dos dados, né? Tudo isso que envolve hoje a nossa preocupação, que envie texto, imagem, vídeo, áudio pelo WhatsApp, sem ser banimento, hein? Sem ser banido. E que entenda tudo isso, que além disso, faça monitoramento das conversas, do custo, faça follow-up, atendimento, tenha um dashboard bem estruturado, que eu possa também controlar a arquitetura de tudo isso em tempo real, mexer nessas configurações, que eu tenha também controle do consumo de token, que eu possa também identificar abandono de conversa, agendamentos no Google Agenda. A arquitetura também deve ter conexão com o banco de dados nativo, né? A maioria das empresas já tem seu banco de dados ali, que tem MCP, integrações com sistemas diversos, API, logs, monitoramento, rastreamento das informações, escalabilidade, operação em produção. Eu quero que você estime para mim o valor real para uma pessoa, uma única pessoa desenvolver isso, que é isso o mercado que está apontando hoje, né? Ou seja, né, você tem uma pessoa só, que essa pessoa vai pegar essas ferramentas, vai colocar os seus prompts lá e desenvolver tudo isso que eu acabei de falar aqui, que é o que o cliente hoje está exigindo. Será que o custo é baixo, de fato? Será que realmente a gente vai ficar surpreso com o resultado? O Fable aqui, que é a melhor inteligência artificial do mundo, que vai estimar isso para a gente, né? Então vamos ver o que ele vai responder aqui, ó. Muito bem, agora ele já concluiu aqui a nossa estimativa de um agente orquestrador. Então vamos analisar um pouco esses dados antes de começar a desenvolver a nossa ferramenta, né? Ele confessou aqui que está usando uma ferramenta solo, então ele estimou aqui que para desenvolver tudo isso, que é o que o cliente hoje pede, né, vai precisar de 850 a 1.200 horas de trabalho efetivo, ou seja, da IA ali trabalhando junto com o Vibe Coding, né? É aproximadamente uma pessoa só de 6 a 9 meses. Isso já como MVP funcional, ou seja, na entrada em produção, porque uma coisa é você fazer, outra coisa é entrar em produção de forma segura. O desembolso inicial, ele estimou aqui em 32 a 58 mil reais inicial, para você começar a desenvolver isso. Em um custo total final de 110 a 210 mil reais, né? Ele disse também que o custo operacional mensal é de 7 a 18 mil e que você vai ter o retorno desse investimento ali depois de talvez alguns meses, né? 6 meses a 15 meses depois. Mas ele conclui aqui, ó, o projeto é viável para uma pessoa experiente.
Ou seja, um sênior com um desembolso baixo ali rápido, mas com risco dominante, não é somente técnico nem financeiro. É uma pessoa que está sozinha operando isso. Que ele não tem uma pessoa de suporte, se acontecer alguma coisa com ele, ele vai ficar sem ter um substituto, além de tudo mais. Então, ele traz aqui um investimento em torno ali para 1.000 usuários, de aproximadamente 15 a 40 mil conversas mês, no valor total ali em torno de 50 a 100 mil reais. Agora eu te pergunto, né? Você está disposto a, de fato, investir esse valor para ter um agente de SDR para a tua loja, para a tua empresa, né, teu pequeno negócio, né? E você que quer viver de IA, né? Tá tão fácil agora você pegar e fazer uma ferramenta no Vibe Coding ali, cria automação no N8N, depois você pega, cria ali uma página em HTML, já publica. Será que de fato essa sua solução que você fez ali muito rápido, ela tem todos esses conectores de conexão, tem a preocupação de segurança, né? Tem um framework ali mais aceitável, fácil de ser utilizado pelo cliente? O que acontece é que hoje o Vibe Coding facilitou muito a vida dos desenvolvedores, mas quando a gente pensa de fato em efetividade, em colocar um aplicativo em produção, em desenvolver isso de um jeito profissional, onde eu possa depois ter relatórios, histórico, controlar esses acessos, saber exatamente o que está acontecendo em cada etapa, desenvolver uma solução que não alucine, que não crie, que não me deixe na mão, que eu não fique refém de um único modelo e que mais do que isso, que eu tenha estabilidade. Talvez você precise muito mais do que simplesmente uma assinatura no Base 44, uma assinatura ali no Lovable. Você vai precisar realmente talvez de um time, de várias etapas no processo até colocar em produção. São muitos testes. É aí onde a grande maioria das empresas quebram. Elas desenvolvem, tem aquele alvoroço inicial, né? Aquela sensação de, nossa, conseguimos construir isso muito rápido, mas quando vai para teste mesmo, né? Quando vai ali para o esforço diário, com volumetria, onde as coisas realmente exigem uma estrutura mais robusta, nenhum negócio de IA ele se sustenta em pé se ele não tiver retaguarda, desenvolvimento. Agora, imagine se você conseguisse fazer isso de um jeito muito mais rápido, né? Que você tivesse uma plataforma mais pronta para fazer isso, que ela te permitisse que você criasse esses agentes e que ela se preocupasse com tudo isso que a gente já falou aqui, essa parte de infraestrutura, de banco de dados seguro, que você pudesse ter ela até localmente no seu computador, que você pudesse ter no seu pequeno negócio ali um banco de dados estruturado, onde ela poderia até rodar em um LLM local, isso mesmo, no seu escritório. Mas que isso te desse a segurança de ter uma empresa por trás, uma equipe de suporte, uma estrutura e mais, o código de todo esse processo ficaria na sua mão, todo o código do agente. Você poderia levar para qualquer lugar, porque a gente não está falando somente de tecnologia, a gente tem que começar a pensar também em toda a estrutura de documentação, de desenvolvimento disso, da base de conhecimento, como isso pode tornar o teu negócio efetivo. Então a gente vai descobrir uma ferramenta bem interessante por aqui, que permite que você faça isso de um jeito muito rápido. E é isso que a gente vai começar a fazer agora, e eu espero que você que está acompanhando esse vídeo até aqui possa entender a grandiosidade de você começar a se preocupar mais com o seu negócio do que com IA e deixar a IA o que realmente entende aqui por trás e que você possa sim ter uma solução de IA onde você está mais atento às suas regras de negócio, a como vai funcionar, como essa IA vai responder, os processos internos, do que qual é o banco de dados, qual é o fluxo, qual é a página HTML. Talvez isso não seja o seu negócio. Agora a gente vai partir para essa ferramenta que nós descobrimos aqui, que é o MetaAgente. Perfeito? É a nossa ferramenta que nós desenvolvemos, já estamos há 2 anos desenvolvendo essa ferramenta, testando em MVP, para que a gente possa escalar. Hoje essa ferramenta tem mais de 50 mil acessos semana, tá? Com 700 agentes em produção aí em todo o Brasil. E a gente vai ver aqui como você pode desenvolver um SDR utilizando o MetaAgente. Qual é o nível de complexidade que você vai ter e a facilidade de ter já tudo isso já embargado, protegido e que você precisa se tornar e se preocupar simplesmente nas regras do seu negócio. Ou seja, é você no papel não mais de um desenvolvedor de IA, de um Vibe Coding, mas sim de um arquiteto de soluções. Uma pessoa que pensa na solução do seu cliente, pensa na sua solução como empresa, do seu negócio, aplicado com a visão mais voltado à necessidade real, a problemas reais.
E não você ficar criando problemas ali no seu delírio interno, você e a IA, ela alucinando para você, e depois você coloca isso no mercado e o mercado não tem aderência nenhuma, porque não é um problema real. E para se preocupar com o problema real, você tem que despreocupar de infraestrutura. Deixa isso com a gente, que a gente já se preocupou com isso. Nós escolhemos um dos nossos próprios clientes. Criamos aqui uma adaptação para não revelar as suas informações e permitir que você possa visualizar aí dentro da tua empresa como isso seria. Primeiro, a gente faz 3 etapas, né? A primeira etapa é a etapa de levantamento. A gente levanta os requisitos ali do cliente, o que ele realmente quer, como é que ele quer essa SDR, como é que ela vai se comunicar, qual é a base de conhecimento que ela vai consultar, né? Principalmente qual é o processo interno ali para evitar alucinações, que ela fique inventando as coisas, ter mais garantia de que aquela conversa está mais próximo da cultura da empresa, dos valores que a empresa quer desenvolver com o seu cliente. Depois disso é feita uma análise de qual é o problema real, quais são os agentes que podem ser desenvolvidos, né, secundários, ali daquele processo inicial. E aí sim, a gente cria uma base de conhecimento, que é a terceira etapa, onde essa base de conhecimento é toda a estrutura do negócio, onde a pessoa ali agora, a partir dessa base de conhecimento, a gente vai criar o agente propriamente dito, com já o processo definido, e é isso que nessa etapa que nós vamos simular aqui para vocês. Vocês têm uma ideia de como é que isso funciona na vida real. Então vamos lá, eu estou aqui na tela do MetaAgente, isso aqui é um assistente para a criação de agentes de IA, e aqui eu tenho toda a base de conhecimento que foi mudada, né, para que a gente pudesse revelar ela aqui para vocês, e a empresa é uma empresa de estética, né, de venda de serviços estéticos, de beleza, aqui de Brasília mesmo. É a Clínica Vitalis Estéticas e Bem-Estar. Né? Isso é um nome fictício, claro, né? Aqui eu tenho os dados da clínica, nessa base de conhecimento completa, onde tem os canais de contato, a persona, o público-alvo, tem todas as informações necessárias para que o agente possa consultar. Essas informações elas podem ir tanto dentro de uma que a gente chama de base interna do agente, que é o dados fixos do agente, como também em uma base mais estruturada, que é o chamado de RAG, onde o agente vai fazer uma consulta semântica. Nesse caso, nós vamos colocar essas informações dentro da própria base de conhecimento, na formulação do agente, para que ele fique mais rápido e ele possa ali responder de uma forma mais objetiva essas informações. Nós vamos escolher aqui criar um agente em descrição livre e eu vou gravar um áudio, como se eu estivesse conversando com o meu agente na criação desse agente. Né? Vai ser uma experiência bem interessante para vocês. Vou colocar para gravar aqui. Agora eu quero que você crie um agente, né, chamado um agente de SDR, que é um agente de atendimento, de suporte, é um agente também que vai fazer agendamentos para as pessoas, vai tirar dúvida, vai conversar com essa pessoa, criar relacionamento. Seu principal objetivo é criar relacionamento com esse usuário que está vindo ali. Você tem que ter uma linguagem muito amigável, você tem que fazer sempre uma análise do que o usuário realmente quer, né? Identificando ali a dialética brasileira, né? Os pormenores, a forma como a gente se comunica, sempre com textos bem objetivos, sem muita firula, sem muita emotion, a gente não se comunica muito assim. Nós optamos por uma conversa mais objetiva, mais direta, direta ao ponto, sempre analisando o que o cliente deseja. Você vai se chamar Bia. Aqui, ó, sua persona é Bia, você é um assistente virtual da Clínica Vitalis. Você tem um tom muito acolhedor, próximo e profissional, fala como uma consultora de confiança, nunca como uma vendedora insistente. Transmite segurança, sem usar termos técnicos excessivos. Excessivamente, você deve usar assim, se adaptar ao cliente. Usar uma palavra bem acolhedora, com frases curtas, no máximo 2 parágrafos ali, uma fala bem moderada, talvez 1 ou 2 emotions, no máximo, sempre uma pergunta por vez, traga o lead para próximo de você e tudo mais que a gente vai colocar aqui na sua base de conhecimento. Mas o principal é que você saiba que você é um agente que não alucina, que não cria, e que você consulta basicamente a fonte do agente, né, a ferramenta fonte do agente, e também os dados fixos do agente. Você consulta sempre nesses 2 lugares para responder para o usuário. E quando você não sabe, você diz que vai encaminhar para humano ou para um outro fluxo, né, que nós vamos definir ainda de como é que você vai operar aí. Você pode fazer ali, você pode conversar com a pessoa, tirar uma dúvida, fazer um suporte, você pode fazer um agendamento para essa pessoa, você pode tirar dúvidas sobre produto, sobre serviço, sobre preço, né? Ou seja, sobre localidade, sobre características da empresa, valores, crenças e tudo mais. Ou seja, você é um agente que realmente representa a empresa. Portanto, jamais alucine, crie, reforçando isso, para que de fato isso torne uma regra crítica dentro
da sua forma de pensar, da sua estrutura de pensamento. Muito importante que você sempre siga regras específicas quando você for fazer tudo isso, para que isso torne cada vez mais natural, e que essa conversa seja natural com o cliente, que de fato você consiga gerar valor nesse atendimento e trazer o cliente para perto de você, para que ela possa fazer um agendamento, para que ele possa ter uma opção de compra, de repente até mesmo fazer com que esse cliente se torne mais próximo da empresa, né, como um canal principal de comunicação. Você vai receber toda a documentação, eu quero que você incorpore isso dentro do agente, nesse primeiro contato, e sempre que você tiver qualquer dúvida, consulte a fonte do agente, dados fixos do agente, e lá vai ter todas as informações sobre a empresa, local, o preço dos produtos, o cardápio, a tabela de preços, né, sobre cada item, a descrição desses itens. Então sempre pesquisa ali na fonte do agente e também nos dados fixos do agente. Né, e sempre responda em formato de menu, para a pessoa ter sempre uma opção ali, sempre provoca o engajamento, dê 3 opções para a pessoa, né, seja preditivo, né, já vá ali identificando o que a pessoa deseja, né, sempre com questões curtas, diretas, objetivas, para que torne essa experiência uma experiência bem amigável. Você pode receber imagens, PDFs, áudios e vídeos, né? Você sempre vai receber a transcrição disso, você pode analisar, você pode receber todas as mídias de uma vez só, até 10 mídias por vez, e quando você for devolver também, você pode devolver em áudio ou texto e criar essa interação com o seu agente. Olha só, pessoal, agora a gente criou esse agente, né, descrevemos tudo isso, foi um áudio de pouco menos de 5 minutos. Eu vou parar aqui esse áudio, o que é que ele vai fazer? Ele vai agora transcrever esse áudio para a gente, para que ele comece a criar o agente. Olha que experiência interessante. Então, eu vou transcrever aqui, ele vai incorporar esse áudio, vai transcrever esse áudio aqui, iniciar a transcrição, e nós vamos colocar também nesse documento o texto do levantamento da base de conhecimento que a gente fez, para que ele possa, na hora que ele for criar, olhar para tudo isso, ver todas esses pormenores que nós falamos. Então aqui está toda a descrição do nosso áudio, né? Eu vou dar um espaço aqui e todo aquele conteúdo, né, que nós temos, que nós selecionamos, nós vamos também copiar para dentro do texto, de um jeito assim muito simples, para que ele possa ali ter esse texto como base. Então aqui eu tenho todo o nome, né, toda a nominalização do agente, o título do agente, como é que ele vai funcionar. Eu já fiz uma introdução de contexto, eu chamo isso de introdução de contexto, depois eu entro com um dado mais fixo ali do agente, e agora eu vou processar. Então o que ele vai fazer? Primeiro ele vai fazer uma análise inicial desse agente, ele vai identificar o título do agente, o tipo de formatação do agente, quais são as categorias que esse agente se posiciona, ele vai deixar pré-pronto ali muitas coisas em relação ao agente, e ele já identificou aqui que o nome é Bia, já está aqui, eu vou até aumentar aqui um pouquinho para vocês verem aqui, ó, que o nome é Bia, ele fez uma rápida descrição, e eu posso tanto ir para o aprimorar o agente, onde quando eu clico aqui em aprimorar o agente, ele vai entrar numa tela onde ele vai ter várias informações que eu posso ter desse agente. Inclusive, cada uma delas eu posso ir melhorando. Eu vou vendo aqui e vou melhorando. Então, por exemplo, essa daqui, ó, inicialmente, eu posso melhorar esse texto que ele colocou aqui, né? Quando eu clico aqui em melhorar, automaticamente a gente entra num agente, é um outro agente, todo meta-agente é cheio de agentes, ele melhora, ele estrutura melhor a saudação, ele deixa isso de um jeito mais sofisticado, tornando essa experiência uma experiência muito mais interessante. Aqui eu tenho uma outra característica, que eu posso definir o detalhe da persona, o tipo de público-alvo, a linguagem, o idioma, né? Quais são as entradas de ferramenta. Lembra que eu falei as entradas de ferramenta? Ó, texto, áudio, né? As ferramentas que ele vai utilizar, ele vai usar a base de conhecimento, eu vou colocar aqui a fonte do agente, às vezes ele não identifica muito bem qual é a ferramenta, a gente pode mudar aqui, poderia gerar Word, Excel, posso indicar aqui também que ele vai gerar áudio, que ele vai enviar o WhatsApp, talvez ele possa também enviar e-mail, programar, ou seja, tem uma série de outras, né, características que eu posso ir colocando aqui no meu agente de forma livre. Aqui mais informações que eu posso personalizar os dados fixos do agente. Vou dar um próximo aqui, ele diz que comportamento é sempre em formato listas, emotion, ou seja, agora ele já está pronto para criar o agente. Então ele vai ter a ativação do agente, carregar os créditos do agente, eu vou confirmar aqui e vou criar o agente. No momento que eu faço isso, a plataforma agora tem um agente orquestrador que tem todos os padrões
de que um agente SDR especialista, né? Então ele vai lá, identifica esses padrões, um documenta, outro vai criterizar, categorizar cada um deles, o outro vai verificar, vai fazer testes A e B para verificar se aquele agente está aderente com o que nós colocamos aqui. Ele vai estruturar todo o agente, vai estruturar a quantidade de créditos necessários, de token, né? Vai criar o prompt do agente completo, em formato de processos, né? Com todo definido, cada etapa. Esse meta-prompt, ele é bem interessante para a gente, porque ele é bem especial nesse sentido. Aqui ele já terminou de criar o agente, e agora ele pede para que a gente possa também levantar base de conhecimento, que pode ser somente um e pode ser várias. Eu poderia ter aqui até 1000 arquivos de base de conhecimento, onde ele vai categorizar cada item desse. Então, pode ser um PDF, pode ser uma planilha Excel, pode ser um arquivo em texto, pode ser um Word, qualquer coisa. Então, eu vou colocar aqui em texto, né? Eu vou colocar aqui, isso aqui é os dados gerais da empresa, e aqui eu vou colar aquele conteúdo que eu já copiei aqui, que tem todas as informações do agente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai agora armazenar isso aqui, eu vou indexar esse texto, ele vai criar um índice semântico, para que sempre que o agente vai fazer qualquer consulta, ele consulte esse índice aqui automaticamente. Eu vou dar um próximo aqui, acabou o agente, já está pronto. Foi rápido assim. Dentro do MetaAgente, toda essa preocupação de infraestrutura, ela é mitigada, porque a gente já se preocupou com isso. Nós estamos há 2 anos no mercado fazendo isso, testando com diversos clientes de portes diferentes em todo o Brasil. E agora eu posso tanto testar já no WhatsApp, já imaginou você criar um agente e já poder testar no WhatsApp. Você pode testar no WebChat, né? Eu vou fazer um teste aqui, eu nem vou entrar no agente, tá? Não tem logo, não tem nada. Só para vocês verem aqui inicialmente, eu vou entrar no WebChat aqui, só para vocês verem, eu vou colocar meu nome aqui para identificar. Tudo passa no agente por acesso LGPD, por identificação, por autorização de acesso. Então aqui eu vou dar um aceito, pronto, já estou aqui. Olha só, na minha tela inicial, eu vou começar a conversar, vou dar um olá, para ver se ele já responde de acordo com o que a gente já se propôs dentro do prompt. Olha, já respondeu aqui, eu sou a Bia, assistente virtual da Clínica Vitalis Estética Bem-Estar. Como posso te ajudar hoje? Ele já deu umas opções de menu aqui, ó. Começar a conhecer nossos serviços, agendar avaliação ou ver horários. Olha só que legal. Ou seja, eu já estou com o agente praticamente pronto, muito intuitivo, que eu posso aqui fazer, colocar na minha página central da minha empresa, ou qualquer outro sentido, ou qualquer outra forma que eu possa fazer desse processo. Mas além disso, eu também posso já integrar com o WhatsApp. E no caso do WhatsApp, ele já está também pré-integrado. A gente já tem números aqui disponíveis para as pessoas testarem já como é que vai funcionar no WhatsApp. Então, nesse caso aqui, eu já estou com o atendimento aqui no WhatsApp, né? E você já vou ativar o meu WhatsApp para isso. E a partir do momento que eu ativo, ele já dá uma mensagem aqui inicial, que é tudo personalizado dentro do MetaAgente, onde tem uma tela inicial, que pode ser a logo da empresa, a imagem da empresa, sempre com a telinha da LGPD, informando ali como é que vai ficar o rotacionamento desses dados, a política de acesso, a política de uso, né? Eu dou um sim, né? E aí o que acontece? Automaticamente eu já estou dentro do agente no WhatsApp também, pronto para ser compartilhado, eu ativar meu telefone, o telefone da empresa, né, que eu possa ativar ali na hora, já para a pessoa testar no seu telefone corporativo e usar já no WhatsApp. Então tá aqui, a solução toda já está aqui, já está funcionando no WhatsApp, é a Bia, aqui eu sou a Bia, já estou em formato de teste, conhecendo nossos produtos, já abriu também o menu, ou seja, eu já tenho um agente pronto. Com o MetaAgente eu já consigo fazer isso de um jeito muito rápido, simples, objetivo, desde que eu tenha uma metodologia de levantamento, uma metodologia de categorização, de base de conhecimento, para que isso, quando eu for criar o agente, que o MetaAgente já fez tudo isso, você tenha muito mais assertividade e não precise ficar em retrabalho e desgastando o cliente com suporte. Você já vai ter integração com o WhatsApp, com esse web chat, né, que é a tela de web, que você pode levar para qualquer lugar, pode estar embargado na tua página, pode ser um aplicativo isolado, você vai ter um app, você pode ter um app da sua própria empresa, né, com chat, com estatísticas, com relação de produtos, para a pessoa pesquisar ali, catálogo de produto, um app completo, tudo personalizado dentro do MetaAgente.
Então, se você achou essa experiência interessante, comente aqui se você quer conhecer um pouco mais sobre o MetaGente, se você quer conhecer essa ferramenta profundamente, se você quer ter a experiência de conversar com a gente, de entender como é que tudo isso funciona. E no nosso próximo vídeo eu vou mostrar exatamente como é que isso fica organizado dentro do MetaGente, como é que a gente configura isso dentro do MetaGente, tudo por voz, como é que você vê o dashboard dessa SDR, com todas as conversas, com as estatísticas, como é que você configura tudo isso. E eu acredito que assim você vai conseguir, tanto para quem deseja ter um SDR na sua empresa, como também aquelas pessoas que desejam se profissionalizar, se tornar um arquiteto de IA com foco em soluções, não em ficar em códigos e cloud code, né? Sair um pouquinho disso, mas sim um foco no negócio, na estratégia de cada empresa, no posicionamento e como essa empresa vai resolver seus problemas reais, utilizando a IA de uma forma profissional, estruturada. Certamente o lugar onde você vai adquirir todo tipo de informação é aqui no nosso canal do MetaGente. Tá bom, pessoal? É isso aí, nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!